o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso redator e produtora Saurinho Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo, como sempre, a influência de todos, pedindo a Jesus que, em sua misericórdia, ore por todos e todos nesse nosso país. Que assim seja. Conosco também o nosso querido Joel Vaz, com a sua agendinha de luz, que saudará a todos vocês e logo, logo vai nos dando as nossas atividades. Jesus no coração sempre, nada nos faltará. Ele está no leme, não esqueçam disso. Eu quero fazer um convite a todos os meus amigos que hoje à noite vai haver no Teatro Vanucci a sessão de passes individuais. Eu quero lembrar uma coisa que o Leon Denis dizia, que o passe é o remédio dos pobres, porque é eficiente e de graça. Isso é muito bom. É verdade. Né? Se o passe não fosse uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas vão tomar um passezinho lá na Casa Espírita e tal. O André Luiz nos teria escrito cerca de 30 livros psicografados pelo Chico Xavier, abordando a importância e os múltiplos aspectos da reunião de passe. Então, Teatro Vanucci, 19h30, passes individuais, estão todos convidados, entrada franca, e não se esqueçam, passe é o remédio dos pobres. Muito bom. E atenção, meus amigos de Campo Grande, Rio de Janeiro, no dia 29 de maio, das 8 às 12 horas, o Centro Espírita Discípulos de Jesus, que fica ali na Rua Amaral Costa, 52, vai realizar a 5ª semana litero-artística João Evangelista, que será uma beleza de trabalho, com palestras, assuntos, perguntas, tratados pedagógicos, o que é a psicografia, e uma palestra da Sônia Formiga, belíssima palestrante, maravilhosa, não é? Então, não percam este encontro, que é a 5ª semana litero-artística lá de Campo Grande. Meus amigos, estamos terminando o mês. Este é o último programa de maio. Não esqueçam, eu falei na semana passada que, brincamos aqui, que o nosso Dr. Jorge Andréia era um vagalume. Ele não é um vagalume. Ele é uma tribo de vagalumes, é um archote que iluminou esse século com o seu amor, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua competência enquanto profissional da medicina da mente e enquanto um ser humano dedicado ao amor ao próximo. Ele completa 100 anos, no dia 13 de agosto vai haver uma festa espetacular no Seja da Barra, Centro Espírita Joana de Ângeles, ali na Barra da Tijuca, com a presença de Divaldo Franco, que fará uma palestra, e outros companheiros que estarão ali, o professor César Reis, o André Trigueiro e tantos outros que vêm festejar esta presença divina de um ser especial como o Dr. Jorge Andréia. Reservem os seus ingressos e porque são poucos, tem direito a bolinho, tem direito a um DVD, tem direito a um livro inédito do Dr. Jorge Andréia. Então, não esqueçam, seja Barra e saibam como garantir a sua estada lá. Eu quero convidar mais uma vez meus amigos, meus companheiros lá do Grupo Obreiros do Bem para que deem uma chegada lá na sede do Obreiros, visitem o hospital, os novos paradigmas, os novos rumos do trabalho de atendimento aos portadores de dificuldades da mente. É muito importante que todos estejam cientes e inseridos na nova etapa do trabalho. E atenção, Cabo Frio, dia 10 de janeiro, às 20 horas, o Centro Espírita Amor e Caridade, que fica na rua Meira Júnior, número 90, vai receber a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que vai falar sobre mecanismos da justiça divina. E eu vou relembrar que na internet tem uma psicografia feita pela nossa querida Sueli, ditada
pelo nosso Eurípides Barçanufo, que dá um retrato do momento que o país e o planeta está passando e nos dá, de fato, um halo de esperança, muito amor, e que nem tudo está perdido porque Jesus está no leme. Continue com o Cultura Espírita, com o professor César Reis e o professor Assaruí. Isso, agora vamos responder ao nosso ouvinte Cássio, de Governador Valadares, via internet, nos mandou as perguntas. Muito bom. Aqui em minha cidade fui a uma igreja protestante e vi fortes críticas ao catolicismo e ao espiritismo. Conversando com uma senhora amiga, insisti para que ela dissesse os defeitos que via em minha religião católica, mas ela se recusou, dizendo-se espírita. Então pergunto, como os espíritas enxergam o catolicismo? Saruí, para você. Não dá para passar para o Joel, não? Obrigado. É tranquilo. Olha, meu prezado. Antes de mais nada, nós estamos agradecidos pela sua audiência aí em Governador Valadares. Agora, os espíritas, conscientemente, devem enxergar o catolicismo com profundo respeito, porque todos caminhamos para Deus. Todas as religiões evoluem para a verdade, que é uma só. Entendemos que os nossos irmãos católicos são, em sua grande maioria, pessoas de bem. Muitos são espiritualmente amadurecidos e verdadeiros exemplos de construção espiritual no bem. Assim sendo, não é lícito que fiquemos especulando sobre as qualidades ou defeitos de uma religião. Esse julgamento somente seria viável se fôssemos perfeitos. Mas aqueles que já atingiram esse puro estado, certamente não fariam juízo de valor sobre as religiões, né? Agora, nós estamos falando em religião, aqui fora dos microfones, conversando outro dia com meus queridos companheiros, o Joel e o César Reis, né? Nós estávamos falando, o César usou uma expressão muito interessante, procurando dar uma natureza muito específica do espiritismo com relação à palavra religião, né? Porque religião é religar com Deus, e no caso o espiritismo seria uma releitura com Deus, uma releitura de valores que nos acompanham desde que fomos criados como espíritos e passamos pelo processo de evolução até um determinado momento. Então, se estamos fazendo uma releitura, nós ainda não estamos dentro do nível de se fazer críticas, sugestões ou discutir a verdade, o que é, o que não é. Estamos apenas ainda na fase da releitura. É aquilo que Emmanuel nos chama de aprendizes. Estamos aprendendo. É verdade. Então, cabe muito mais que nós nos preocupemos em realizar da melhor maneira possível os frutos dessa releitura do que ficarmos nos preocupando com o que os outros estão fazendo, se os outros estão bem, se é pecado, se não é. Enfim, é uma preocupação que deve existir, mas deve existir pelo lado positivo que ela representa, não? E todas as religiões são magníficas, né? São caminhos. Quando te lembra Francisco de Assis, né? Da igreja, né? Clara de Assis, Fabiano de Cristo, né? Manuel da Nóbrega. E é uma infinidade de almas maravilhosas aí que iluminaram. Nós não podemos esquecer que por Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Criaturas fantásticas. Nós não podemos esquecer. Albert Schweitzer era evangélico, né? Evangélico, né? O pastor Martin Luther King, o Papa que está hoje aí. São exemplos magníficos, né? Que, meu Deus do céu, são caminhos absolutamente válidos para quem acha que deve seguir. Então são totalmente respeitados. Nós não podemos esquecer que por 1000 e tantos anos, todos os valores bons foram motivados pelo fato. As primeiras universidades do mundo surgiram dentro da Igreja Católica, graças a Deus. Tem valores, sim. E Santo Agostinho, que tanto contribuiu na obra de Kardec. Meu Deus do céu. Né? Então são caminhos, né, que as pessoas escolhem e, se Deus quiser, vão chegar aonde devem chegar. Né?
Então, diz o nosso irmão aqui, Cássio de Valadares, ainda, pelo que eu ouvi, existe equívoco no espiritismo também. Vocês aceitam isso? Nas bases doutrinárias presentes na codificação espírita, meu ouvinte, eu quero crer que não. A revelação espírita, com sua origem divina, é naturalmente perfeita. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito e a moral cristã constitui o sólido alicerce de toda a estrutura da nossa doutrina. Sob esse aspecto é que eu quero dizer que não tem equívocos. Nós estamos falando de orientações, de ordenações e posturas que são básicas, fundamentais. Para que esses fundamentos, então, sejam muito bem entendidos, Kardec e os espíritos que hoje incentivam os bons rumos doutrinários, ele orienta o estudo constante e reflexivo, feito com dedicação e zelo, e, portanto, compete ao espírita não apenas lê-las, mas estudá-las e examiná-las. É graças a esses cuidados que as eventuais obras que se intitularem espíritas e que contenham equívocos à luz racional da doutrina serão naturalmente identificadas e apartadas do meio sadio. É importante destacar que entendemos a doutrina espírita sem equívocos, porque é o ensinamento dos espíritos superiores. Agora, o movimento é o esforço de homens, ainda imperfeitos, de se congregarem em torno de uma causa. Aí é possível que surjam equívocos, mas mesmo assim eles deverão ser sanados com o bom senso, o respeito e a razão. É importante lembrar, né, que a doutrina espírita surge em meados do século XIX, né? Um momento de explosão de conhecimento, né? O século XX, fantástico, coisas incríveis que o homem descobriu, o mergulho na intimidade da matéria, os voos, as sondas interplanetárias, né? Toda essa evolução fantástica do conhecimento, mas nós não temos que mudar o que está escrito na doutrina até hoje. O que Kardec mesmo diz que se vierem coisas novas, descobrirem coisas, nós faremos mudanças. Quer dizer, ele mesmo reconhece. Era o crivo da razão. Pode haver, é o crivo da razão. E isso é muito importante, porque a primeira posição da doutrina espírita é de modéstia, de humildade. Mas é preciso chamar a atenção. Nesse tempo de 1857, quando veio a primeira edição do Livro dos Espíritos até hoje, né, nós temos assim uma evolução fantástica da ciência, da tecnologia. E não temos que fazer mudança na doutrina espírita. Né? Extraordinário isso. E finalmente o nosso irmão diz assim: tenho um conhecido que vive angustiado quando tem que tomar decisões e acaba indo pedir opinião aos espíritos. Será que devemos aceitar, acreditar nas instruções recebidas? É uma pergunta muito boa. Né? Aliás, isso daqui, essa situação que ele coloca aqui nessa pergunta, não é uma coisa muito rara, não. Pelo contrário, é muito comum. Né? As pessoas têm mesmo não espírita, a pessoa não se diz espírita, mas quer saber o que o espírito acha daquela. Né? Então, essas pessoas transferem para o espírito uma coisa que devia ser delas. Então, onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está o direito ao erro e ao acerto, a responsabilidade do que se faz? Né? Olha bem, então, essa, né, como disse o César, é uma ótima pergunta. Olha quantas impropriedades existem nela. Que a pessoa fique indecisa pode acontecer, é a natureza humana. Mas que dependa de opiniões dos espíritos é um engano. Primeiro, porque o seu amigo não deve estar indo a um centro espírita de orientação baseada na codificação de Allan Kardec, porquanto não é aceitável que se peça orientação aos espíritos para feitos pessoais. Coisas do dia a dia, é aceitável que se peça orientação aos espíritos para feitos pessoais do dia a dia, mas para opiniões e tomadas de decisão não deve ser.
A doutrina espírita, ela ensina que devemos, em tudo, colocar o crivo da razão e do bom senso. Nem sempre se pode aceitar cegamente o que dizem os espíritos, principalmente porque os bons espíritos não se prestam a esse papel de conselheiros recorrentes, pois eles sabem que não podem influenciar o livre-arbítrio das pessoas. Né? Então, eu não sei se eu devo ou não devo fazer aquela viagem assim, até por coisas banais, coisas bobas, né? As pessoas têm essa coisa. Tem alguns lugares em que eles se dão o trabalho de responder a isso, mas certamente, como eu estou dizendo aqui, não é uma casa espírita de orientação de Allan Kardec, da orientação da doutrina espírita na sua essência. Os bons espíritos amparam, inspiram, orientam, mas jamais diz assim, faz assim. Porque se você disser faz assim, se você fizer, alcançar alguma coisa, o mérito não é seu. Né? É sempre você que tem que construir a sua trajetória. Os bons espíritos te ajudam, te amparam, te orientam, te inspiram, mas é você que tem que tomar a decisão. Não é? Muito bem. Vamos então agradecer aos nossos companheiros e vamos pedir que agora mesmo tenhamos aí a presença do nosso querido Geraldo Cardoso com a Internet do Bem. Muito bom. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem reservou para hoje uma mensagem que leva o título de Reflexões. Essa mensagem é de autoria desconhecida e circula na internet com texto original em espanhol, cuja tradução passamos a apresentar. Meu avô costumava dizer: a gente não muda, apenas cansa de fingir. Uma lágrima pode ser apenas uma simples gota d'água, mas encerra um oceano de sentimentos. Ser feliz é compreender que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as dificuldades. As palavras só ferem quando quem as diz é pessoa importante para nós. Faze o bem e esquece-o. Afinal de contas, os outros esquecem facilmente o bem que fazemos a eles. Apaixonei-me pela vida. Ela é a única que não me deixará sem que eu a deixe antes. Madureza é a arte de viver em paz com aquilo que é impossível mudar. A vida é como um piano. As teclas brancas representam os momentos felizes e as negras os momentos tristes. Juntas, elas dão música à sua vida. Não ensines a teu filho o que se pode comprar com o dinheiro. Ensina-lhe sobre as coisas que o dinheiro não compra. Então, quando ele crescer, será um verdadeiro homem. Sê feliz à tua maneira, porque a felicidade não é aquilo que dizem os outros, mas sim aquilo que te faz feliz. A mente que se abre para uma ideia nova jamais retorna ao tamanho original. Educa a criança de hoje para não teres de punir o homem de amanhã. Meus amigos, essas reflexões são extremamente oportunas. Merecem que meditemos alguns minutos sobre elas, especialmente esta última, que nos fala da importância de educarmos a criança de hoje. Educar é orientar na direção do bem. E na sublime missão de educar, a mãe desempenha importante papel. Por esse motivo, encerramos a mensagem do mês dedicado à mulher com o poema Retrato de Mãe. Uma simples mulher existe que, pela imensidão do seu amor, tem um pouco de Deus. E pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo. Que, sendo moça, pensa como anciã, e sendo velha,
age com as forças todas da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio, desvenda os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama. E rica, empobrece-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha. E fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-la de novo, e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome dessa mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este álbum, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhe cobrirão de beijos a fronte, e dirás então que um pobre viandante, em troca de suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Autoria: Dom Ramón Ángel Yara, Bispo de La Serena, Chile. Tradução de Guilherme de Almeida. Agradecendo pela fraternal audiência, aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana da mais completa felicidade. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e o nosso agradecimento a você, nosso rádio ouvinte. Olha, no próximo sábado estaremos estudando doutrina espírita e mediunidade com Silvio Portugal, este colaborador amigo de muito tempo do nosso querido ICEB. E se você quer estudar Esperanto, ligue para nós, 22240736, 22240736, e nós vamos montar uma nova turma no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, estudarmos Esperanto com você. Como você sabe, o ICEB hoje está na rua São Francisco Xavier, 609, em frente ao Portão 5, ali na UERJ, no Maracanã, bem pertinho de você. Estamos esperando a sua visita, a sua presença conosco. Olha, às 14h, Luzia Matias estará estudando autodescobrimento nos pensamentos na obra de Joana de Ângeles. Como disse, todo o estudo em torno da obra de Joana de Ângeles tem a supervisão de Jorge André dos Santos. Às 3h45, o professor e médico Jorge Pio. E o tema: a arte de viver o conflito, amor, necessidade biológica, imperdível. No próximo sábado, no nosso ICEB, a presença de Jorge Pio, com o tema a arte de viver o conflito, amor, necessidade biológica, às 3h45. Convido você, imperdível Jorge Pio. E o destaque da nossa revista Cultura Espírita vai para Fabiano Nunes, com o tema Emancipação da Mulher. Neste mês de maio, no mês em que o nosso coração agradece a todas as mães, em especial a Maria Santíssima, do nosso coração para o dela. Obrigado, Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe querida, espiritual. Ó Maria querida, ilumina-nos, teu amor e a tua luz, Maria querida. E o nosso agradecimento e um abraço para todas as mães, desejando paz, amor e muita luz a todas as mães. Pois é, neste
artigo que está na nossa revista Cultura Espírita de maio de 2016, Fabiano Nunes faz, no tema Emancipação da Mulher, uma homenagem justíssima. Ele diz que Jesus apresentou ao mundo o grande exemplo sobre como tratar as mulheres, superando os abismos das diferenças sociais entre os gêneros, agindo audaciosamente, de forma a tornar a mulher uma condição de igualdade para com os homens, num projeto de um reino de justiça e de amor vivido pelo próprio Cristo. As mulheres ocuparam posição muito destacada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desde a sua fundação, diante das alocuções insofismáveis de Jesus e do mestre Allan Kardec. Vale salientar definitivamente, os muros dos preconceitos foram derrubados dentro da Sociedade Espírita de Paris, onde Allan Kardec viveu uma profunda relação de respeito com todas as confreiras. Pois é, este assunto está na nossa revista Cultura Espírita deste mês de maio. Portanto, se você ainda não tem, ligue para o ICEB 2224-0736, 2224-0736 e faça a sua assinatura. Você sabe, o nosso ICEB está hoje na Rua São Francisco Xavier, 609, em frente ao Portão 5 da UERJ, no Maracanã, no nosso Grupo Espírita Regeneração. Se você tem acesso à internet, digite portaliseb.org.br e se você tem tablet e smartphone, baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco ao vivo. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.